paz do Senhor, irmãos. Como eu sempre pergunto, estão firmes no Senhor Jesus Cristo? Nós vamos falar hoje sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo, E a gente precisa, irmãos, todos os dias, a gente precisa meditar como está a nossa vida, o que nós estamos fazendo para o Senhor, como está a nossa fé, De preferência, sim, quando logo que você levanta, dá uma... Procura, algo que, de repente, você deveria estar fazendo e não está fazendo, algo que nós deveríamos estar procurando e nós não estamos procurando, E eu vou falar hoje sobre o tema da pregação seria o caminho do Gólgota. O caminho do Gólgota foi o caminho que Jesus optou, foi o caminho que o Senhor Jesus Cristo assumiu, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, louvando e engrandecendo o nome dEle. Foi a opção dEle. E nós vamos ler aqui, e já guarda aí no seu coração, talvez você tenha passado o dia e não tenha meditado, o que é um pouco do que estava sendo falado, no que eu posso melhorar, como está a minha fé, como está o meu relacionamento com Deus, E sempre tem oportunidade. E uma das coisas importantes de estar na igreja, irmãos, é que em determinados momentos a gente tem essa oportunidade de meditar como está a nossa vida. Porque em algum dia, eu não sei, tomara que, eu sempre falo, tomara que demore muito, mas algum dia a gente vai sair daqui. E a gente tem que estar meditando, porque quando a gente medita, a gente consegue alcançar e ver os pontos onde a gente está indo bem, os pontos onde a gente não está indo tão bem e os pontos onde nós estamos retrocedendo. Porque, se fosse ver, nós vamos ler aqui em Lucas, se fosse ver a opção do Senhor Jesus Cristo, dele escolher o Gólgota, por amor a nós, nós vamos ver que nem sempre aquilo que é correto na presença de Deus é o mais fácil para nós fazermos. É muito mais fácil eu retroceder e fazer de conta que está tudo bem. E eu quero ler com vocês, então, a palavra está em Lucas. Por que eu vou ler em Lucas, irmãos? Porque em Lucas, dos evangelhos, o que fala da crucificação do Senhor Jesus Cristo e do caminho do Gólgota, em Mateus, Marcos, Lucas e João, em Lucas é onde fala sobre, nós vamos ler isso, sobre uma determinada situação que não fala nos outros evangelhos. E essa determinada situação vai mostrar que muita gente que está andando no mesmo caminho, que aparentemente é igual, mas andam por caminhos diferentes. E o tema da pregação hoje, de falar o caminho do Gólgota, vai falar um pouco sobre isso. Porque mesmo que às vezes você está andando no mesmo caminho, mesmo assim, estão andando em caminhos diferentes. E eu quero mostrar isso para a igreja, para que a gente faça essa análise, própria sobre nós mesmos, como nós estamos
na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque na realidade, irmãos, é isso o que mais importa. E eu quero ler com vocês então no livro de Lucas, no capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 27, e nós vamos ler até o versículo 32, 27 até o 32, e no 32 está isso que eu quero repartir com os irmãos. Então está escrito assim: seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também, é aqui que eu quero fixar bem, viu, irmãos? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. A igreja pode se sentar. E por que eu escolhi esse tema, caminho do Gólgota? Porque no versículo 32, Jesus estava fazendo o caminho do Gólgota, né? Inclusive, se os irmãos forem hoje lá em Jerusalém, tem o que eles falam lá que e testificam, né? Que existe um caminho lá por onde Jesus passou, tem um lugar aonde ele caiu, que é falado que ele caiu, não está escrito na Bíblia, mas eles lá mencionam o lugar onde o homem foi obrigado a ajudar, não é que ele teve espontaneidade em fazer. E isso é uma coisa muito importante, irmãos, você ter o desejo de fazer algo para Deus, mesmo que as situações sejam adversas. E nas nossas vidas, na igreja, no seu trabalho, na sua casa, você vai viver situações adversas. E Jesus estava trilhando por esse caminho para chegar ao Gólgota. E o Gólgota é uma montanha da onde os crucificados eram vistos praticamente por toda a cidade. Quem estava sendo crucificado lá, e era uma vergonha ser crucificado lá no Gólgota. E até hoje tem o Gólgota lá, e tem realmente um formato de um crânio humano, lá onde é o Gólgota. Parece realmente um homem lá. Algumas coisas já foram descaracterizadas, mas ainda se vê claramente um crânio humano lá. O morro, a montanha parece ser um crânio humano. E era uma subida, era um local difícil de chegar, porque o Gólgota era um lugar mais alto do que a cidade. E Jesus estava sendo levado para o Gólgota para ser crucificado. Então, se os irmãos forem lá em Jerusalém hoje, os irmãos podem andar lá, que eles chamam a Via Dolorosa. Os irmãos podem andar e fazer o mesmo caminho, que são alguns quilômetros, que Jesus fez com a cruz para chegar até o Calvário. Mas o que eu quero deixar para a igreja é que Jesus estava fazendo aquele caminho. O mesmo lugar que Jesus estava pisando, estavam pisando dois malfeitores no mesmo caminho. Por isso, irmãos, que é importante saber o que você está fazendo no caminho que leva ao lugar onde o Senhor Jesus Cristo quer te levar. Como você está se portando, como você está agindo dentro das coisas que Deus deu para cada um fazer. E aqueles dois malfeitores estavam andando em qual caminho? No mesmo caminho que Jesus estava andando.
Quando Jesus andava por Jerusalém, vários iam no mesmo caminho. Alguns dias antes eles estavam colocando ramos no chão para o Senhor Jesus Cristo passar e estavam falando: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E algum tempo depois, algumas horas, alguns dias depois, pouco momento depois, muitos daqueles estavam dizendo: crucifica-o. E por que nós estamos falando isso? Porque, irmãos, andar com o Senhor Jesus Cristo, andar no caminho do Senhor Jesus Cristo, não significa simplesmente estar num caminho e achar que está fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, porque aqueles malfeitores também estavam no caminho de Jesus. E está escrito aqui, nenhum outro evangelho fala disso, mas no 32, põe o 32 aí de novo para vocês ouvirem, para vocês verem. E também eram levados outros dois que eram malfeitores, e eles iam fazer exatamente o mesmo caminho que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava no caminho do Gólgota, e aqueles dois homens estavam indo por qual caminho? O caminho do Gólgota. Mas o caminho verdadeiro que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo era totalmente diferente do caminho, embora eles estivessem andando no mesmo calçamento, né? Eu não sei ali como que era, nas mesmas pedras, subindo o mesmo morro, eles estavam fazendo caminhos diferentes. E é isso que eu quero falar para vocês. A igreja pode muitas vezes estar sendo levada por caminhos diferentes, que não levam aonde o Senhor Jesus Cristo quer que nós cheguemos. Mas mesmo assim, de alguma forma, vai ter aqueles que vão chegar no mesmo caminho, e agora já não estou falando daquele caminho físico, mas estou falando de um caminho espiritual, no mesmo lugar aonde o Senhor Jesus Cristo está. E essa é a vitória da igreja. Porque embora muitas vezes te confundam, embora muitas vezes você tenha que trilhar, embora muitas vezes você esteja vivendo em caminhos difíceis, se você estiver firmado no Senhor Jesus Cristo, o caminho que você vai trilhar é alto, ele vai por cima. Embora aparentemente todos estejam andando naquele caminho, o Senhor Jesus Cristo com certeza tinha um caminho sobremodo excelente. E era tão sobremodo excelente, e a Bíblia está falando de dois malfeitores que estavam andando no mesmo caminho. Não sei se eles estavam um pouco à frente, se eles estavam atrás, se eles estavam do lado, mas o caminho era o mesmo. Eles estavam sendo levados juntamente com o Senhor Jesus Cristo para ser crucificado. Aqueles dois malfeitores também seriam crucificados. Por isso que nós temos que tomar um determinado cuidado, porque aquilo que aparenta ser verdadeiro muitas vezes não é a igreja. E a gente tem que andar sobre um caminho sobremodo excelente. E era tão maravilhoso o caminho que o Senhor Jesus Cristo estava seguindo, que daqueles dois malfeitores, um olhou para ele e falou: este homem é diferente. Esse homem é diferente. Tem alguma coisa nele que... Porque eles estão... Irmãos, nós estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Aqui existiam dois homens que eram malfeitores. Eles estavam trilhando o mesmo caminho para o Gólgota que Jesus estava trilhando. E um deles reconheceu a grandeza de Deus, e o outro ainda zombou. Qual caminho nós estamos trilhando? No caminho que reconhece a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus para as nossas vidas, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o caminho verdadeiro do Gólgota que ele trilhou? Ou nós estamos andando no mesmo caminho, mas estamos desapercebidos da grandeza e do poder de Deus, e que Deus tem uma promessa na vida de cada um de vocês. Porque
Nós retrocedemos e paramos por causa do quê? Das dificuldades, não é? Não é a dificuldade? Porque quando está indo tudo bem, eu estou lá, estou ganhando dinheiro, estou com saúde, está tudo bem, as pessoas me reconhecem, onde eu chego eu sou bem tratado, está tudo em ordem, eu tenho alimento sobrando dentro da minha casa, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho tudo, e quando tem, pode ter, porque Deus dá essas coisas também. Mas e quando eu estou no caminho do Gólgota? Quando eu estou tudo bem, está tudo bem. Mas, às vezes, eu estou trilhando um caminho difícil. E aí eu penso, vocês já imaginaram Jesus no caminho do Gólgota retroceder, igreja? O que seria de cada um de nós? Por que eu vou retroceder? Por que eu vou parar? Jesus caiu, foi levantado alguém, vai lá, ajuda ele lá. Eu não queria, vai lá, ajuda lá. Sendo zombado, apanhando, Jesus continuou. Jesus não retrocedeu. E muitas vezes nós estamos até no caminho do Gólgota, mas quando começa a aproximar a luta, a dificuldade, a gente começa, ao invés de ir para frente, voltar. E tinham 2 homens lá, e os 2 foram lá, e eu acho que na caminhada do Senhor Jesus Cristo, nessa via aí, que ele, para chegar até o Gólgota lá, acho que os 2 estavam olhando para o Senhor Jesus Cristo, mas o olhar para o Senhor Jesus Cristo, olhava de uma forma e o outro olhava de outra. Um olhava, ele é parecido, estamos andando no mesmo caminho, indo para o mesmo matadouro, ele é muito parecido comigo. E o outro falava, não, esse homem tem alguma coisa de diferente. Não é possível, porque talvez aqueles que estivessem lá apanhando lá, quando chegava alguém, empurrava e bravejava e falava, às vezes falava, se a gente não tomar cuidado, até um palavrão, e sai. Às vezes alguns se maldiziam, eu não tenho sorte mesmo, isso só acontece comigo. Olha a minha situação. E aquele homem lá com a cruz lá pesada. E não é só que o Senhor Jesus Cristo devia ter uma condição física excelente, irmãos. Mas ele tinha sofrido a noite inteira, apanhado, sido zombado, humilhado, esbofeteado, sem água, sem comida. Sabe por quê? Porque ele tinha que trilhar um caminho para o Gólgota. Já não bastava levar a cruz, ainda tinha que passar toda aquela noite, na extrema dificuldade que ele passou, não dormiu. Mas aí chega o momento, né? Os 3 chegaram lá. Os 3 chegaram lá no Gólgota. E o que nós temos que pensar, né? Toda manhã, de preferência, se eu estou chegando aonde é para que eu chegue. Se eu estou olhando como um daqueles homens que olhou de forma diferente para Jesus. Viu, irmãos? A gente precisa ver Jesus de forma diferente que o mundo vê. Tem coisas muito grandes para a sua vida que só que só pode chegar na sua vida por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E uma delas, a maior de todas, é a coroa da vida eterna. Mas tem que andar pelo caminho que o Senhor Jesus Cristo te colocou.
Não é para você voltar. Porque Jesus tinha poder, ele podia clamar pelos anjos. E os anjos viriam e serviriam. Mas, em algum momento ele falou: Pai, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. E a gente parece que é igual aquele outro ladrão. Parece que está, do jeito que for tá bom. Também eu sou todo injustiçado. Olha, eu estou só nisso aqui porque eu não tinha o que comer, tive que roubar. Eu estou nessa situação porque falaram de mim. Eu estou nessa situação porque aconteceu isso. Porque Jesus me deu isso e agora eu tenho que cuidar das coisas que Jesus me deu. E a gente não está chegando, não está fazendo o caminho do Gólgota. E eu vou te dizer, o caminho que nós estamos trilhando é muito mais confortável do que o que Jesus trilhou a vida inteira dele sendo perseguido. E eu vou falar mais, perseguido injustamente. Porque ele era o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. E aí, chegaram no Gólgota. Porque vai chegar o momento que você vai ter que chegar lá. Não importa, um dia vai chegar. Tomara que demore muito. E um fala assim para ele: não está dizendo que é o Filho de Deus? Desce daí, salva a ti e a nós, mostra o teu poder. E o Senhor Jesus Cristo continuava ali, aquele sofrimento, naquela dor, mas ele não respondeu. E eu sei que o Senhor Jesus Cristo já respondeu a súplica de muitos de vocês, de muitos de nós que estamos aqui. Ele já respondeu a nossa súplica. E Jesus está quieto. Mas quem sabe seja um de vocês que estão aqui hoje. Quem sabe existe uma bênção para sua casa esperando você. Porque aquele outro homem lá, eu acho que ele nem falou, ele falou assim: rapaz, nós estamos aqui e é justo, porque os nossos feitos, aquilo que a gente fez, nos trouxe a essa situação. E a gente é malfeitor mesmo. E o que nós estamos sofrendo aqui não tinha outro caminho. O caminho que nós trilhamos nos levou a estar aqui no Gólgota, porque eles chegaram no Gólgota do mesmo jeito, e todos os homens vão chegar. Quando eu falo homens, estou falando mulheres também. Nós estamos aqui igual ele, na mesma situação. Mas tem uma diferença nesse homem. Porque eu não segui ele, não andei com ele, ouvi falar talvez dele, mas nesse caminho, nessa via dolorosa aqui que ele passou e que nós passamos também, eu vi que ele tem algo diferente. E nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nenhum mal fez. E ele creu, irmãos, que Jesus tinha algo diferente para eles. E ele falou simplesmente isso: Senhor, e tem gente que não consegue falar isso. Lembra-te de mim. Algumas versões falam, quando vieres no teu reino, e outra versão falam, quando entrares no teu reino. Ou seja, aquele homem creu que tinha um reino que não era simplesmente um reino terreno, que era um reino muito maior, e que não estava, porque Jesus ia morrer ali uns tempos. Eu ia falar, acabou, né? Não tem. Os discípulos falaram, e nós pensamos que ele era aquele que havia de... Olha a fé que esse homem malfeitor alcançou.
Os próprios discípulos falaram assim, já é o terceiro dia, e olha, nós pensávamos, quer dizer, não estamos pensando mais. E às vezes nós estamos assim, eu pensava que Deus me amava. Não, Deus te ama. Pensávamos que era Ele que salvaria Israel, e olha, já é o terceiro dia e não aconteceu nada. Eu já estou aqui, Senhor, e não acontece nada na minha vida. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E simplesmente isso. Simplesmente, né? Parece uma coisa fácil, mas a gente está aqui há tanto tempo, já ouviu tanta palavra, já ouviu tantos conselhos, já ouviu Deus operar na sua vida, já viu Deus operar na vida dos seus filhos. Talvez tenha tirado alguma coisa que você amava, mas te deu escape, te deu condição de você estar aqui, te deu condição de vida, te deu condições de sustento, que você achava que não tinha e Deus te deu. Deus abençoou seus filhos, já curou seus filhos, já curou seu pai, já curou sua mãe, já curou. Teve lutas também, teve dificuldades, alguns Deus levou, porque faz parte da vida humana. O homem está ordenado a morrer. Mas Deus te deu condição, Deus fez na sua vida, fez na minha vida, fez nas nossas vidas, e a gente usa isso, ao invés de usar isso para adorar e estar no caminho que Deus colocou para você trilhar, a gente usa isso para a gente se esconder. Ao invés de falar, graças te dou, Senhor, errei, pequei, mas eu estou esperando, estou na sua misericórdia, eu estou no teu amor, eu estou esperando na tua salvação. E a gente usa o caminho do Gólgota para voltar. Mas Jesus não voltou, meus irmãos. Jesus continuou. E tinha dois lá. E qual caminho aí? Qual deles aí nós estamos? Um falou, desce daí, salva-te a nós. E ele devia ter falado assim, eu estou cheio, né? Já não tem mais jeito. Estou perdido mesmo. Estou perdida, então não tem mais o que fazer na minha vida. A pessoa que eu amava me deixou, ou isso, ou aquilo. Mas e a tua salvação? E a tua coroa? Pensa aí. Para um pouquinho aí, para um pouco. Eu vou parar de falar aí. Pense sua coroa. E aí, Deus falou, ele ficou o tempo inteiro calado. Está escrito, como o cordeiro mudo, né, foi levado e não abriu sua boca. Quer dizer, ele não falou nada. Mas ele falou. Estavam acusando ele lá de tudo. E, irmão, acusando injustamente, viu? Estava acusando injustamente. Porque ele era santo, continua sendo santo. Santo, 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 santo. De repente, ele fala. Ainda hoje, em verdade te digo, que estarás comigo no paraíso. E deixa eu abrir aqui, irmãos. Abre aqui para mim, por favor, senão eu vou me perder aqui. E como é que está o seu caminho aí? Como é que você levanta pela manhã? Obrigado, viu, Rafael? Como é que você levanta pela manhã? Você dá graças a Deus pelo dia que Ele está te concedendo? E
caminho. Porque eu tenho que dar graças, porque Deus me deu uma manhã, eu tenho vida. Tem um hino que foi feito por um moço. Quem é mais antigo vai lembrar, né? Ele fala assim: não importa, o caminho é longo, é difícil demais. Porque ele estava, irmãos, no momento que ele só sentia dor. Ele não conseguia mais andar, não conseguia mais falar. E a vida dele era dor de noite, de dia. Alguns lembram desse testemunho, quem é mais novo não vai lembrar. Ele falou: já não posso, como que é? Mãos são pesadas demais, só me resta, e por isso eu posso cantar. Vida, eu tenho vida, não importa o momento é difícil, mas eu tenho vida. Irmãos, assim, eu nem estava pensando nesse hino, né? Mas vem no nosso coração, porque é um testemunho do seu irmão, de alguém que andou neste caminho para o Gólgota. E não retrocede, irmão. Continua no rumo para os céus. Sabe, a vida passa rápido, né? Eu não sei o dia de amanhã ninguém sabe. Mas você está no caminho. Sabe o que acontece? Quando aqueles dois homens estavam andando, Jesus sabia que um deles ia trilhar o caminho dele. E Jesus quer que vocês, igreja de Deus, trilhem o caminho dele. O outro estava andando no mesmo caminho, mas não estava trilhando o caminho do Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega lá, a pessoa, irmãos, aquele homem fala assim: estamos numa condenação, né, igual, e você não teme. A sua penalidade é justa. A sua penalidade é justa. Aleluia, aleluia. Mas a minha, a sua, a nossa é justa. Mas esse nenhum mal fez, e ele está na mesma penalidade nossa. E eu estou vendo aí, ele não está reclamando, ele não está falando que está enfadado, ele não está falando que está cansado, ele não está falando que a vida dele é uma desgraça. Se fosse eu, acho que estaria falando: estou com sede, e vão lá e dão vinagre para ele beber, e furam ele com lança, e zombam dele, e sorteiam as vestes dele, e faziam com ele, com os outros dois, foram lá. E como está o seu caminho? Como está, meus irmãos? Como está o seu caminho? A gente fala o caminho do Gólgota, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Todos nós vamos passar, como aqueles homens passaram, como Jesus foi morto, mas a diferença é que Jesus ressuscitou. E Ele está assentado, está escrito à destra de Deus, intercedendo em teu favor, em nosso favor, em favor de vocês, de cada um de vocês que estão aqui. E às vezes a gente fica parecendo que é algodão doce, se assoprar, esfarela. E Jesus estava lá, recebendo chibatadas, recebendo escárnio, por minha causa, por sua causa.
E vou dizer mais, hein? Jesus já estava salvo. Ele não pecou. Jesus podia falar, ó, vou abreviar aqui e deixa eles se virarem, deixa eles irem para o caminho do Gólgota, porque era a gente que tinha que trilhar aquela via dolorosa. E mesmo assim nós não poderíamos nos salvar, porque um ladrão creu em Jesus e o outro não. Então, igreja de Deus, eu quero ler para vocês algumas promessas que estão aqui, para quem está trilhando esse caminho. Se vocês estiverem realmente trilhando o mesmo caminho que o Senhor Jesus Cristo trilhou, nós somos cheios de falhas, mas a gente pode andar nesse caminho. É possível. Por quê? Porque Jesus falou, ele falou assim, olha, se eles estão fazendo isso para mim, né, que é galho verde, né, que quem estava falando hoje de galho seco? A Daiane, né, que ela só sabia tocar os galhos secos. Eu só tocava o galho seco. Nós somos galhos secos, enxertados na videira, e Jesus continua nos dando vida. Ele falou, vocês estão fazendo para mim que sou galho verde, quer dizer, é difícil de quebrar, é difícil de vencer, né? O galho verde você quebra, ele verga, mas ele não quebra. O seco vai, pum, já quebra. Ele falou, imagina para vocês, então, irmão, não, a luta que você está passando, a luta que muitas vezes a igreja está passando, vai passar, vai acabar. Vai ter o seu tempo da vitória. E muitas já chegaram. Outras lutas, outras vitórias. Mas vai chegar na vida de vocês. Vitória. Eu vou ler aqui, vou ler parte, né? Só. Isaías 41:10 diz assim: não temas, eu sou contigo. Põe aí Isaías 26:3. Eu quero ler algumas promessas aí. Eles põem rapidinho ali. Tu, Senhor, querem ler aí? Vamos ler junto? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deuteronômio 31:8. Eu vou resumindo aqui, tá? Para ganhar o tempo. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Sabe por que é possível você trilhar? É porque o Senhor vai adiante de ti. João 16:33. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele está falando? Você também pode vencer. Você pode falar que não pode, mas ele venceu e por ele você pode. Salmo 103:6. O Senhor faz justiça e juízo sobre aqueles que são oprimidos, não é? Ó, Salmo 103:6. A esse, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Filipenses 4:6-7, está escrito assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma é nada, que nada faça você ficar inquieto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Põe lá, Filipenses 4:6-7. Olha lá. Não, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Esse é o 6, né? E o 7 é Filipenses
4, 6 e 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Está com medo aí? A paz de Deus vai te guardar. Salmos 9:9 diz assim: o Senhor será também um alto refúgio. Olha Tiago 1:12. Esse eu quero que vocês leiam. Querem ler aí? Vamos ler junto? Lê aí. Bem. Aprovação. Como é que está seu caminho aí? João, 1 João 2:25. Esse eu também quero que vocês leiam. Não tem jeito. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. O quê? A vida eterna. Meu irmão, sua vida aqui é muito rápida. É muito pequena. É aprovação provisória. É muito rápida. A promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Coloca Apocalipse 21:4, por favor. Só vou ler esse. Eu já li isso aqui para vocês, mas numa outra pregação. E lhes... Está falando para vocês. Está falando para você. Para você. Deus está falando para você. E lhes enxugará dos olhos. Já choraram. Já choraram. Eu não estou falando de choro, eu estou falando, já choraram por algo que foi assim, fora do comum para a sua vida? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Esta é a vitória da igreja que Jesus alcançou no caminho para o Calvário, porque Ele estava todo o tempo sendo tentado, mas a última, está escrito que a última prova, o inimigo difícil é a morte, e muitos negam por causa disso. Mas eu vou ler de novo: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quer dizer, isso já passou. E se nós cremos, isso vai passar também das nossas vidas, e nós estaremos nos braços do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E a gente precisa estar firmado nisso, igreja, para que a bênção de Deus esteja na nossa vida. Quando a gente levanta, graças te dou, ó Pai. Cantamos isso aí, né? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. É isso ou eu cantei errado? É isso, né? Tá certo? Minhas mãos são pesadas demais. Só me resta... Tem gente que está retrocedendo, irmão, não quer cantar. Tem gente que não quer tocar. Tem gente que não quer servir a igreja. Tem gente que não quer pregar. Não, e pregar é dom, é Deus que move. Estou falando que, mas eu tenho que me esforçar. Se Deus está te dando algo, um cargo, é para você se esforçar.
Meu pai sempre falava para mim, né? Ô filho, começo de angu é mingau. E o que estava sendo falado, irmão, se você não começar, você pensa que você vai se transformar num grande pregador sem ser fiel no pouco? Você pensa que Deus vai te colocar em algum lugar alto se você não for fiel no pouco? Ele não pode, porque se ele fizer isso, ele está contra a palavra dele. Quem for fiel no pouco, o que ele faz? Você coloca sobre o muito. Você pode estudar a vida inteira, se não for fiel no pouco, Deus não te coloca sobre o muito. Seja fiel a Deus, irmãos. Continue firme no caminho do Senhor. Deixa Deus agir na sua vida. Vai passar rápido, viu? Outro dia eu era criancinha, hoje sou avô. Já vou fazer, o ano que vem eu vou fazer 70 anos de idade. Outro dia eu era criança. Vou fazer 70 anos de idade. Mas eu dou graças a Deus, porque, irmãos, eu tenho um monte de falhas, e eu sei que vocês também têm, mas nós estamos buscando andar no caminho que leva à nossa salvação. Que Deus abençoe vocês, e lembra disso, acorda pela manhã, examina se você está no caminho. Examina, porque tem essas promessas aí para você. Tem gente que vinha e trabalhava aqui e fazia, e já não estão mais. Alguns não estão porque passaram para o Senhor e graças a Deus passaram, mas alguns porque cansaram. Irmãos, imagina aquela cruz pesada. Se vocês um dia, coloca lá, via dolorosa, e vê o caminho que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te dê vida. E que a palavra do Senhor entre no seu coração e faça morada. Porque não adianta ouvir, irmãos, e sair daqui. A gente precisa praticar, a gente precisa estar junto. E a gente está reunido aqui, vocês não sabem. Se a gente soubesse, irmãos, o valor que tem estar aqui. Se a gente soubesse um pouquinho do como Deus se alegra quando o povo dele está reunido. Ia faltar lugar, ia ter que falar, traz mais banco, põe mais banco aqui na frente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, viu? E que o nome do Senhor seja glorificado.